Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu queria conversar com você sobre um assunto muito importante para a nossa vida cotidiana, que é o desenvolvimento de interesses autênticos. E para falar sobre esse assunto, eu vou usar esse livro aqui, que é do Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em adquirir a obra, certo? Russell, ele faz esse livro para falar com as pessoas sobre como é possível conquistar a felicidade no nosso dia a dia. Russell foi um grande matemático, filósofo, historiador, né? Era um conde ali do país de Gales que viveu entre 1872 e 1970, ou seja, ele é extremamente longevo. Ele pegou aí 2 guerras mundiais, ele trabalhou muito pelos direitos das mulheres na sua época. Como matemático, ele ganhou diversos prêmios, também como literato, ganhou diversos prêmios. E aqui eu vou tentar trazer para vocês um dos assuntos, né, que ele coloca na obra que me chamou muita atenção. A gente tem o comentário do livro lá no canal do Telegram, também vou deixar o link aqui embaixo, né, entre outras obras, onde a gente vê com mais detalhes. Mas desse estudo que a gente fez no Telegram, teve um assunto que me bateu muito, que foi justamente esse dos interesses autênticos e de como ele coloca a possibilidade do desenvolvimento deles e de como isso é importante para o homem ser feliz, né? A gente fala muito da felicidade, acha que é muito abstrato, que é muito difícil, e o Russell traz coisas muito pragmáticas, né? Muito factíveis de serem realizadas. O objetivo dele com o livro A Conquista da Felicidade é justamente ajudar as pessoas a serem felizes. Olha só o que ele coloca. Ao escrever esse livro, parto da convicção de que muitas pessoas infelizes podem chegar a conquistar a felicidade se fizerem um esforço bem orientado. Então a felicidade não é uma questão de sorte, não é uma questão de circunstâncias, não é uma questão de recursos, é uma questão de um esforço bem orientado. E para ajudar a gente a orientar os nossos esforços, então é que ele escreve esse livro, né, A Conquista da Felicidade. E esse tema dos interesses, ele dá uma abordagem de 2 formas, né? Vou começar com a mais simples e depois a segunda abordagem dele, que é um pouco mais profunda, certo? Então ele começa falando dos interesses, dizendo que nós, pessoas comuns ali no nosso dia a dia, a gente tem poucos interesses, que a nossa vida gira basicamente em torno da família, do trabalho e da nossa situação financeira. Eu juro pra você, quando eu li isso, eu fiquei meio chateada. Eu fiquei chateada porque assim, a gente se identifica, a gente fala, caramba, pior que é isso mesmo. A gente tá sempre pensando nas necessidades ali dos familiares, né, do cônjuge, dos pais, dos filhos, do trabalho, que é o que me ajuda, né, a organizar isso tudo e sustentar a minha vida financeira. E a gente se preocupa com as contas, com os impostos. E ele fala que esse é o assunto, né? Os assuntos que ocupam a maior parte dos pensamentos ansiosos e sérios de uma pessoa comum. Somos nós, né? Pessoas comuns. Então, a gente tem poucos interesses. E a gente pensa muito sobre isso o tempo todo. E ele fala muito da questão da tensão que a gente fica com o trabalho, né? A gente fica numa questão de, não, meu trabalho, eu tô com esse problema, eu tô com aquele, tem que resolver, e a gente não consegue desligar das coisas, né? A gente, quando tem uma preocupação ou um problema de saúde, um parente, a gente fixa naquilo e não consegue pensar em mais nada, ou seja, não consegue se interessar por mais nada. Então nosso único interesse vira uma gama de problemas e de situações que muitas vezes a gente não tem o que fazer ali na hora, né? Ele fala assim, por mais importantes que sejam as nossas preocupações, não devemos pensar nelas durante todas as horas de vigília. E o que é importante aqui, gente? Nós temos uma ideia de que a pessoa preocupada é uma pessoa responsável. Assim, fulano está preocupado porque o Beltrano está com esse problema, olha só como ela é preocupada, pegou uma úlcera de tanta preocupação com o problema do Beltrano, não, porque ela é muito preocupada e tal. Gente, preocupação não quer dizer ação. Preocupação não quer dizer que você ache uma solução inteligente. A preocupação, ela na verdade desgasta.
ela não traz ideias geniais nem soluções possíveis. E é isso que ele está criticando, que por mais que o meu trabalho, por exemplo, seja importante, eu preciso me preocupar com ele, eu não posso me preocupar com isso todas as horas do meu dia. Por quê? Porque isso desgasta, deixa a pessoa fatigada e não dá resultado, principalmente por causa disso, tá? Então, analise seus interesses, os seus pensamentos, e você vai ver que a gente realmente cai nesse rol pequenininho de interesses e de pensamentos: família, trabalho e dinheiro. E, gente, não é porque a gente pensou, não, eu só vou pensar sobre isso agora. Não, é justamente o que ele põe. A vida da gente vai andando de uma forma que praticamente nos empurra a pensar nisso. E aí a gente pensa só nisso. É óbvio que a gente não pode parar de pensar nos familiares, no emprego. Mas o problema é que a gente fica só nisso, e isso vai preenchendo de preocupação a nossa vida, e vai tornando a gente infeliz. Lembra que o livro está falando sobre esforços direcionados para a conquista da felicidade, ok? Aí ele continua, né? Que uma das coisas importantes para a gente seria manter o senso de proporção. Por que a gente se preocupa demais com as coisas que acontecem com a gente? Porque a gente se acha o máximo. Não acha? Você não se acha o máximo? A gente se acha o máximo. Então a gente se preocupa muito com as nossas coisas como se elas fossem realmente a coisa mais importante do universo, né? Aí ele põe assim, ó: toda essa supervalorização de nossa própria importância nada tem de bom. É certo que nos fazem trabalhar mais, mas não nos farão trabalhar melhor. É preferível pouco trabalho com bom resultado a muito trabalho com mau resultado, embora não seja esse o pensamento dos partidários da vida superativa. Ou seja, ele não é partidário, particularmente acredito que ele esteja correto nessa ideia de que a gente não precisa ficar fazendo coisas o tempo todo. A gente não precisa ser hiperprodutivo, superprodutivo, a gente precisa fazer as coisas bem. Principalmente quando você está falando da sua vida pessoal, fora do trabalho. Você pode estar falando assim, Renato, mas não, o trabalho tem que ser assim, não sou eu que mando e tal. Concordo. Aí a gente segue a forma do trabalho, mas a gente incorpora isso na nossa vida. Quantas vezes a gente traz essa mentalidade de superprodutividade para as questões domésticas, familiares, lazer, né? Então você vê, a pessoa vai viajar para descansar, ela põe tanta coisa para ela fazer que a bichinha não descansa. Termina as férias, a pessoa está mais cansada. Gente, eu conheço pessoas que falam assim, gente, tô doida para voltar a trabalhar, porque eu não aguento mais ter que arrumar coisa para fazer durante as férias. Por quê? Porque tem essa sensação de que tem que estar produzindo, fazendo, conhecendo, viajando, entendeu? E nem sempre a pessoa tem perfil para isso, não. Então a gente pega essa mentalidade e transfere para a nossa vida, e aí fica um problema. Por quê? Eu estou sempre tendo que fazer coisas, mesmo que elas não sejam tão úteis, mesmo que elas não sejam tão bem feitas. Então por isso que ele fala, né? A supervalorização da nossa própria importância, e aí também tem um outro detalhe que é complexo de Atlas, né? Tudo eu, se não sou esse departamento não funciona, se não sou essa casa não anda. Por quê? Porque eu me acho sendo o universo, e eu acho que tudo depende de mim. Aí a gente, sei lá, sai de férias, fica doente, não pode fazer as coisas, e a gente vê que as coisas continuam acontecendo independente da gente, tá? Então, quando você se achar o centro de tudo, pare e desconfie, tá? Provavelmente tem alguma coisa estranha aí. E aí ele fala, essa ideia de que tudo sou eu faço melhor do que todo mundo, tudo é responsabilidade minha, me faz trabalhar mais, mas não quer dizer que vai fazer com que eu trabalhe melhor, ok? Aí ele fala, uma pessoa que tenha percebido o que seja a grandeza de alma, ainda que temporária e brevemente, já não poderá ser feliz, caso se deixe transformar em um ser mesquinho, egoísta, atormentado por males triviais, com medo do que lhe haja reservado o destino. Ai, gente, umas pauladas que a gente leva, né? Assim, tá lendo o livro e vem uma coisa dessa. O que ele fala? Que a gente tem uma autoimportância, né? Muito grande, a gente se acha o máximo, mas que na verdade isso torna a gente pequeno e mesquinho. Quando a gente consegue superar um pouco disso e se libertar, meio que se abrir para outras coisas menos triviais, menos relacionadas a esse pequeno rol de preocupações constantes, a gente percebe que o mundo é cheio de possibilidades. A gente percebe que a vida ela pode se expandir e de que nossa alma é grande, que a gente pode fazer um monte de outras coisas e realizar e ajudar a humanidade e ajudar de fato os nossos familiares. Enfim,
a gente entra numa dimensão que depois você não consegue recuar. Depois que você entende essa grandeza de alma, né, que o ser humano é capaz dessas coisas maravilhosas, inclusive nós, ele vai ficar muito triste, ele não vai conseguir ser feliz, mesmo que seja um relance, sabe? Ele não vai conseguir ser feliz se ele tiver que voltar a ser pequeno e mesquinho. Aí você vai falar assim, então é melhor não ver, né? Não, gente, pelo amor de Deus, é melhor ver sim, e ter uma consciência que nos cobre do que a gente passar a vida inteira adormecido e anestesiado, tá? Então ele fala que com os interesses triviais ali ocupando a gente não consegue ver essa grandeza de alma, e quem vê não consegue viver diferente. E ele fala que a gente pode ter interesses variados, né? Que já é um passo ali para os interesses autênticos. Então ele fala a capacidade de nos interessarmos por algo sem relação com a causa da ansiedade representa uma vantagem enorme. Então, eu estou no trabalho com um problema, isso me causa um estresse muito grande, mas eu me interesso, que nem ele vai falar aqui, ó, astronomia. Eu me interesso por astronomia. Isso não tem nada a ver com os meus problemas no trabalho, não tem nada a ver com os meus problemas em casa. É uma paixão que eu tenho, eu me interesso por isso. Então eu tenho uma espécie de uma válvula de escape, que ela é honesta, ela é sincera. E esse interesse que eu tenho por astronomia, por exemplo, pode me ajudar a superar momentos de tensão, de pressão, porque a vida pressiona a gente. Se eu não consigo me interessar por outras coisas que não sejam os problemas que eu tenho, eu vou ficar assim, muito mais angustiado e muito mais cansado, né? Então ele põe assim, ó, nesses momentos em que, malgrado a angústia, não podemos fazer nada de imediato, alguns jogam xadrez, outros leem romances policiais, outros se dedicam à astronomia popular. Ou seja, você está com um problema, você não pode fazer nada, não está nas suas mãos, e a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, e isso não resolve a situação. Então, ao invés de aumentar a nossa preocupação, e a gente fica preocupado, a gente fica irritado, a gente briga com os outros, a gente fala mal do vizinho, a gente arruma confusão, né? Enfim, ao invés da gente pegar essa nossa energia, essa nossa preocupação e desanuviar, né? Jogar ela para outros interesses que eu tenho, que são interesses autênticos. Coisas que eu gosto de fazer. Tem gente que vai gostar de coisas manuais, de xadrez aqui, que nem ele fala, né, de jogo, né, assim, jogar dama, jogar dominó, coisas inocentes, tá? A gente não vai viciar em joguinho não, que aí não é o que ele está falando. Lembre-se que não existiam esses jogos eletrônicos na época que ele fez esse livro. Então, você vai ler um romance, você vai ver um filme. A gente tem outros interesses que nos tiram dos problemas. É muito comum, não quer dizer que você vai se despreocupar ou ficar indiferente com aquela pessoa, com aquela situação. Você simplesmente vai deixar você respirar. Não é? Quando a gente precisa acompanhar alguém que está com problema de saúde, por exemplo, muitas vezes a gente só pode acompanhar, a gente não é um médico, a gente não tem essa autonomia. E isso nos angustia muito. E se eu não tenho um outro lugar para botar meus interesses, né, essa angústia vai aumentar mais ainda. Aí ele fala, né, aqueles que aquele que nada faz para distrair a mente e permite que suas preocupações adquiram absoluto controle sobre ele, comporta-se como um insensato e perde a capacidade de enfrentar seus problemas quando chega o momento de agir. O que ele está falando aqui? Eu me preocupei tanto, me estressei tanto, que chega na hora de fazer alguma coisa e não tem energia. Já aconteceu? Já viu? Já passou por isso? Está tão preocupado com a pessoa que está doente que a gente fica doente também. Aí como é que você vai ajudar a pessoa que precisa da ajuda se eu também estou doente? Então veja, não é um egoísmo, tá? Do tipo assim, eu vou para as coisas que me interessam, vou largar isso. Não é. É uma estratégia para você estar bem, para quando você precisar reagir, precisar tomar uma decisão, você estar bem e poder tomar uma boa decisão e poder fazer as coisas direito. Tudo bem? Então isso é importante. Cuidado, a gente tem essa coisa assim de não, mas eu preciso sofrer para mostrar que isso é importante. Sei lá, a gente tem vocação para novela mexicana, né? Pode ser isso. Aí ele põe, ó, aquele que aspira à felicidade, né? Que é o que ele está falando, a gente quer conquistar a felicidade, sabendo o que faz, ou seja, ele sabe que a conquista da felicidade é uma questão de direcionamento de esforços,
procurará adquirir alguns interesses secundários, além dos interesses fundamentais sobre os quais construiu a própria vida. Então, gostar de outras coisas, se interessar por outras coisas. Os hobbies são muito bons para isso. O hobby tem muito dessa característica, né? Uma coisa que nos interessa, que a gente gosta, que normalmente não tem relação com a sobrevivência, com o trabalho, com os problemas, né? Então ele se torna algo que pode balancear as atividades da minha vida, ok? Então esses são os tipos de interesse. Esse é o primeiro ponto, né? Sobre os interesses, que é você ter outros interesses para não ficar bitolado nos problemas, né? Interessar-se pelas coisas tira a gente dessa fixação nos problemas que a gente vive e que muitas vezes são inevitáveis, né? E que a gente não tem autonomia e fica só se preocupando, se preocupando, se preocupando. E aí a outra parte, agora uma outra visão que ele põe dos interesses, que eu acho bem interessante, são os interesses impessoais, que ele chama, né, os interesses autênticos. E ele fala um pouco disso justo no início da segunda parte do livro. Na primeira parte do livro, o Russell fala sobre as coisas que geram infelicidade e na segunda parte as coisas que geram felicidade. E justamente quando ele vai falar das que geram felicidade é que ele entra nessa outra visão dos interesses, né? E ele associa muito, gente, os interesses autênticos à capacidade de ser feliz. Olha só. A felicidade básica depende sobretudo do que poderíamos chamar de interesses amistosos pelas pessoas e pelas coisas. Quanto mais coisas despertem o interesse do homem, tanto maiores suas possibilidades de felicidade. Ou seja, ele é totalmente contra a indiferença. A gente não pode ser indiferente ao mundo. A gente tem que se interessar pelo mundo, se interessar pelas pessoas. Sabe, assim, a pessoa diz e fala, eu gosto muito do fulano, mas nada do que ele gosta me interessa. Não é estranho? A gente precisa se interessar pelas pessoas, pelas coisas. Isso faz com que a gente saia do próprio umbigo, né? Diminui essa autoimportância que a gente dá para as coisas nossas, né? Pessoais ali, mesquinhas e pequenas. A gente precisa olhar o mundo de forma interessada. Quando a gente não se interessa, a gente gera uma indiferença, a gente desconecta. E ele diz que isso deixa a pessoa muito triste, muito deprimida. Então é interessante você imaginar que você estimular uma pessoa a ter interesses, a ser curioso em relação ao mundo que vive, as pessoas que o cercam, pode ajudar ele a ser uma pessoa extremamente feliz. Não alegre, né, expansiva e tal, mas uma pessoa feliz. Por quê? Porque ela não está presa, não está enrustida nos seus próprios problemas. A gente, quando fica muito voltado para si mesmo, a gente costuma ficar triste, certo? Então ele vai falar aqui, ó, todas as coisas são interessantes para aqueles que se interessam por elas. Então quando ele fala desse interesse autêntico, ele não diz o que é. Por quê? Porque cada pessoa vai ter o seu. As coisas ficam interessantes porque eu me interesso por elas. Então assim, tem gente que se interessa por selo. Eu já vi coleções de selo maravilhosas, né? Em museus e tudo. Aí você fala, eu não conseguiria me interessar por uma coleção de selos. Eu lembro quando eu era menina, até tentei no colégio, né? Botaram a gente para fazer coleção e como um exercício, né? E aí eu peguei selos. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, mas para mim, chegou uma hora que eu falei, mas não faz sentido. Tem gente aí que tá vendo que nem sabe o que é selo, né? Mas vamos lá. Ou seja, qualquer coisa pode ser de interesse, não é uma questão de coisas metafísicas ou de coisas superficiais ou profissionais, enfim, a gente precisa fazer um exercício de autoconhecimento e saber o que de fato nos interessa. Porque o nosso interesse, ele é muito deturpado pelas expectativas da sociedade, pelas coisas que a gente acha que não é útil. Você fala, isso daqui não serve para nada, não dá dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei. E aí acaba cortando esses interesses. Então vamos tomar cuidado, né, e descobrir o que desperta o nosso interesse sem esses preconceitos, tá bom? E aí ele fala que ter esses interesses autênticos pelas pessoas à nossa volta, pelo mundo, né? E o primeiro passo é sair desses interesses comuns e mesquinhos relacionados a nós e começar a ter interesses secundários, né? Esse seria o primeiro passo. O próximo passo é ter esse interesse mais amplo. E ele vai dizer que esse interesse amplo, ele está associado ao entusiasmo.
A pessoa é entusiasta com a vida. Por quê? Porque ela tem esses interesses pelas coisas e pelas pessoas. Olha só o que ele põe. O homem com entusiasmo pela vida leva vantagem sobre o homem sem entusiasmo. Até porque o sem entusiasmo é aquela coisa, né? Ó céus, ó vida, ó dia. E a pessoa está sempre reclamando, ranzinhos e tal. A pessoa entusiasmada, ela já acorda assim do tipo, vamos ver o que vai acontecer hoje, o que a vida vai me trazer, o que eu vou aprender, né? Isso é muito bacana. E isso torna a pessoa muito agradável, muito eficaz, uma pessoa muito perspicaz para ver o que está acontecendo no mundo, já que ela se interessa pelo mundo. Então ela consegue perceber melhor as coisas e as pessoas, porque ela se interessa por isso, né? Ele fala, nunca dá para saber de antemão o que vai interessar a um homem, mas quase todos são capazes de interessar-se por isso ou por aquilo. E quando isso acontece, a vida deixa de ser enfadonha. E veja, eu nem estou falando aqui de você largar tudo e, sei lá, vou largar meu emprego estável que sustenta minha família para fazer, sei lá, para cozinhar, que é o que eu gosto realmente de fazer. Não é isso. Porque a gente muitas vezes não tem esse luxo, né? A gente não pode se dar esse luxo. Mas é você sabendo o que você gosta, você poder se dedicar para tirar o enfadonho da sua vida. Então assim, se eu sei que eu gosto, sei lá, de cozinhar, eu vou fazer meu hobby, eu vou cozinhar mais para as pessoas, eu vou chamar os amigos e cozinhar para eles ao invés de ir para o restaurante, eu vou gerar momentos onde eu posso exercer isso que me gera interesse. E isso vai dar brilho, né? Dar brilho para a vida. Então você não precisa necessariamente largar o que você não tem interesse. Você vai trabalhar para que o que você interessa entre na sua vida, tá? Isso não é o Russell que fala, não, é só para dar uma ideia de como a gente pode viver isso numa vida prática, onde a gente não pode deixar de fazer coisas enfadonhas, tá bom? Ele fala aqui, a gente pode também, né, ter a boa sorte de trabalhar em algo que nos seja interessante. Então veja, não precisa ser nada, né, Megatron, não precisa ser que nem criança, você fala o que você quer ser quando crescer, ela quer ser astronauta, né? Não precisa ser isso, não precisa ser um negócio grande. É simplesmente algo que seja interessante. E às vezes, se você perceber, dentro do seu próprio emprego, na empresa onde você trabalha, o órgão que você trabalha, você consegue realocar para algo que seja mais interessante para você. Você pode ir para um departamento que você faça um tipo de serviço que você acha mais interessante, ou dentro da profissão, sei lá, você se formou como advogado e aí você não gosta de determinada função da advocacia, mas gosta de outra, você tem mais interesse por ela. Então a gente pode pensar a nossa vida e as oportunidades que a gente tem de trabalhar mais nos interesses que a gente já possui de forma autêntica. E se não tem condições dentro do trabalho, né, a gente pode fazer isso como um hobby, ok? Para trazer as coisas, trazer essas coisas à tona, né, para a nossa vida. E aí, para fechar, ele faz esse resumo sobre esses interesses autênticos, né, e que ele é a chave para a felicidade humana. Então, o interesse por assuntos e principalmente o interesse pelo mundo, pelas pessoas. Se eu não me interesso por elas, eu me distancio delas. Olha os seus amigos. Normalmente a gente se interessa pelos nossos amigos, a gente se preocupa com eles, a gente quer saber como eles estão, a gente quer saber o que eles gostam, né? Você vai chamar um amigo para sair, você pensa o que ele gosta, qual é o interesse dele, né? Ele gosta desse tipo de filme? Ou é melhor levar, sei lá, chamar para sair para o parque? A gente conhece os interesses das pessoas e isso nos une a elas. Nós nos interessamos pelo que interessa às pessoas que nós amamos, bem? E aí ele fecha assim, o segredo da felicidade é que seus interesses sejam os mais amplos possível e que suas reações às coisas e às pessoas que lhe interessam tornem-se, na medida do possível, amistosas e não hostis. Veja que ele coloca de uma maneira muito factível. Ele não está falando que a felicidade é uma coisa para poucos ou uma coisa que você precisa ser uma pessoa muito especial, né? Não, ele fala, ir melhorando, é um melhoramento, é uma ampliação da nossa visão que vai trazer essa felicidade para a gente. Então, olha só, os interesses sejam os mais amplos possível. E não é uma questão de amplo, né, que nem eu falei de astronomia, né? Amplo no sentido de que não é só o meu umbigo que me interessa.
Não é só a minha vida que me interessa. Às vezes me interessam outras civilizações, outras pessoas, às vezes me interessar pelo que acontece na comunidade onde eu vivo, na cidade onde eu estou. A amplitude dos nossos interesses nos conecta com as coisas mais amplas. Se eu só tenho interesse pelo que acontece dentro da minha casa, é só isso que eu me conecto. Se eu me interesso pelo que acontece com a humanidade, como é o ser humano, aí eu me conecto com a humanidade, entende? É por quê? Porque eu me movimento em relação a isso. Então, quando eu tenho interesses pequenos, medíocres e tal, eu fico num mundo, eu crio para mim um mundo pequeno, medíocre. Se eu olho e falo assim, nossa, mas a humanidade, a história, as pessoas e a ciência e aquela coleção de selos, e você vai conectando com outras coisas, entende? A gente amplia. O homem não é fadado a ser pequeno. A gente às vezes acha isso porque é uma vida tão esquisita que a gente vive, né? De tantos compromissos, responsabilidades e tal, não sei o que a gente perde a noção de que o ser humano é amplo, de que o ser humano é um cosmos, o ser humano é um sol. Isso inclui você e eu, ok? E aí ele continua aqui, ó. Que as suas reações às coisas e às pessoas que lhe interessam, ou seja, as suas reações no trabalho, com os seus amigos, com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que você encontra na rua, né? Essas pessoas que estão ali no nosso dia a dia, que as reações, na medida do possível, sejam amistosas e não hostis. Parece pouco, né? Mas hoje em dia a gente está cansando de ver hostilidades gratuitas, né? As pessoas estão muito hostis. E isso separa e isso isola. Então o que ele fala? Na medida do possível, o que possível é esse? O seu possível. Porque veja, se eu sou uma pessoa tímida, introvertida, às vezes eu não consigo ter uma atitude tão expansiva quanto eu gostaria e eu queria demonstrar e tal. Mas na medida do meu possível, né, eu vou ser amistoso e não hostil. Aí eu sou uma pessoa muito expansiva, tal, acabo falando demais e falo que não devo e magoo as pessoas. Isso também é ser hostil. E eu quero ser amistosa. Então, ao invés de falar de defeitos, eu vou falar de virtudes. Ao invés de falar de problemas, de coisas mórbidas, eu vou falar de coisas esperançosas, belas. Por quê? Porque eu quero ser amistoso. Então, a minha reação às pessoas e às coisas, o mais amistosa possível. E ele diz que isso é uma das grandes chaves para a felicidade humana. Então esse tema me chamou muito a atenção dentro da obra do Russell, né? Aconselho quem tiver interesse em conhecer um pouco mais e que a gente observe, né? Minha sugestão é que a gente observe na nossa vida quais são os nossos verdadeiros interesses para a gente desenvolver uns interesses secundários e começar a se interessar por coisas maiores do que o nosso mundo pequeno, para que a gente consiga se conectar com as pessoas, né? Com as coisas e com as pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que o tema tenha interessado e a gente se vê no próximo encontro.